Deixa ficar vermelhinho. Já começar a ficar. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Geografia com os primeiros anos da Escola Estadual Coab Inácio Monteiro III. Meu nome é Lília, eu sou a professora de Geografia do primeiro, segundo e terceiro ano. Tá? E hoje a gente vai, como em todas as aulas, a gente vai fazer um resgate à aula anterior. A gente vai fazer a correção da atividade anterior, da última aula, e a partir disso a gente começa a passear um pouco sobre a questão histórico-geográfica da influência dos povos de sociedades tradicionais aqui no Brasil. Só que aí a gente vai, para falar desses povos tradicionais, a gente vai fazer ela em três aulas, tá? Para chegar na parte da industrialização. A gente começa hoje com os povos indígenas, próxima aula com os povos quilombolas, e depois a gente entra na questão da industrialização para entender a urbanização do Brasil, tá? E aí eu vou abrir aqui para vocês, aí eu vou pedir só para vocês irem confirmando se vocês conseguem visualizar e tal, que é a nossa atividade com a correção aqui, tá? Ela está em Word. Aí eu vou colocar aqui, vou pedir para vocês verificarem para mim quando eu colocar, se vocês estão conseguindo visualizar. Tudo bem? Ó, eu já abri. Vocês estão conseguindo visualizar uma tela em Word? Sim. Sim. Ah, então tá bom. Então tá, ó. Na última aula, a gente falou com relação à sociedade, a relação que a sociedade tem com a natureza e como essa sociedade ela intervém, modifica essa natureza, né, para vários fatores, né, para vários interesses coletivos, interesses pessoais, né, de acordo com o que essa sociedade ela vem desenvolvendo, né, para aquele mecanismo, né, social, para aquele grupo, né, social a qual ela pertence. E aí, o que a gente precisa entender, né? Que essa sociedade, ela intervém nesse grupo, nesse ambiente, de acordo com os interesses que nem sempre é o interesse coletivo. E mesmo o interesse coletivo, ele determina as relações a partir do interesse maior de um determinado grupo. Então, a gente pode falar, por exemplo, que o processo de industrialização, vamos falar de Brasil, né, que ocorre um pouco depois, né, do que em Europa e tal, ele se dá por conta de um interesse de mercado, interesse financeiro da sociedade capitalista, né, da época, dos grupos dominantes, né, econômicos e politicamente dominantes, que não é diferente de hoje, tá? Não é diferente de como a gente vê hoje, muito pelo contrário, né? A gente só vivencia esse aumento das desigualdades sociais hoje, porque existiu lá atrás um sistema que vai pensar uma sociedade de forma desigual, né? Onde o que visa é o lucro, né? As relações de poder, né? do financeiro, né? E não as relações pessoais e sociais, tá? Aí a primeira questão que a gente faz é sobre o que é uma ação antrópica, que é o que fala logo de início, lá nos slides. Gente, eu vou, peraí, só dar uma segurada rapidinho, só para eu liberar aqui, tá? Isso. E aí, o que a pergunta traz? O que é essa ação antrópica, né? O que é essa ação do ser humano, né? Que é isso que significa ação antrópica, essa ação do ser humano diante daquele meio, daquele ambiente que vai transformar esse ambiente em favor dele, né, desse ser humano, em favor coletivo, mas que vai transformar esse ambiente. Ela vai causar um impacto, né, ambiental nesse meio, para que esse meio ele se transforme. Então, essa ação antrópica nada mais é do que essa ação do ser humano nesse ambiente, né, de acordo com as suas necessidades, os seus objetivos para aquele lugar, tá? Tudo bem até aí? Tranquilão? Sim. Tá. Sim. A segunda, porque foram 6 questões, foram 3 questões objetivas e 3 questões dissertativas. A segunda questão, ela está perguntando assim, ó, a urbanização é um processo espacial
Urbanização, construção de cidades urbanas, né? É um processo espacial que resulta no crescimento da área urbana ocupada pelas cidades e pela população. No Brasil, esse fenômeno acontece de maneira muito intensa, né? O aumento das cidades é muito rápido e muito intenso. Na segunda metade do século XX, em razão do quê? O que fez com que as cidades, a parte urbana, crescesse tão rápido? O que fez? O que vocês colocaram? O que fez com que a população aumentasse nas cidades e com que essas cidades ela crescesse e desenvolvesse tão rápido? O que vocês colocaram? Isso daí é perguntinha lá de trás de quinto e sexto ano, né? Vocês lembram quando vocês estudaram com relação à saída da população do Nordeste para os estados do Sul e Sudeste, principalmente São Paulo, para trabalhar, né? Por conta de melhor condição de vida. Vocês lembram quando vocês estudaram isso? A migração? Isso, a migração. O que a gente vai chamar também de êxodo rural, que é essa saída em massa da população que vivia no meio rural ali, né, principalmente falando de interiores, né, do campo e tal, e vai para a cidade para poder buscar melhores condições de sobrevivência, uma vez que as cidades estão crescendo muito rápido por conta da industrialização. Então, se o emprego está na indústria, não está mais tanto no campo, o que essa população vai fazer? Vai sair do campo e vai para a cidade. Tá? E aí a gente vai chamar isso de êxodo rural, tá bom? Que era a letra A aqui, tá? A terceira pergunta, ela diz assim, ó, a partir da concepção de espaço, o que você entende por espaço, e do entendimento que o espaço geográfico é fruto da relação entre a natureza e a sociedade, que é essa relação sociedade-natureza que vai transformar esse espaço geográfico, né? Um exemplo de espaço geográfico que não, essa é a que não sofreu ação direta do ser humano. Então, a resposta teria que ser a negativa, o que não sofreu alteração do ser humano. Então, um rio que foi utilizado para a geração de energia sofreu alteração do ser humano? Sim, Sim. sim, que foi preciso fazer ali a usina, né, hidrelétrica, né, as barragens e tal. Uma cidade altamente sustentável, ela teve intervenção do ser humano? Sim, né? Porque ela é uma cidade. Sim. Mesmo ela sendo altamente sustentável, ela precisou adquirir, foi precisar fazer a construção ali, né? De equipamentos que fossem mais sustentáveis, agredissem menos o meio ambiente, mas quem fez isso foi o ser humano. Uma zona rural pouco habitada tem intervenção do ser humano? Sim, né, gente? Porque ela é pouco habitada, mas ela não deixa de ser habitada. E ela é rural, campo, provavelmente fazendas e tal, né? Os pequenos glebas, sítios, mas que é onde moram pessoas, né? Uma área de exploração de minérios, ela tem intervenção do ser humano? Com certeza, né, gente? Sim. Né? Ela sofre a exploração desses minérios que pertencem ali àquele lugar, né? E aí quem que vai intervir ali para aquela exploração, né? O ser humano, as grandes empresas, né, e tal, de exploração de minérios. Então, a resposta certa é a letra B, que é uma floresta totalmente conservada. E aí, é uma coisa que a gente pode pensar para discutir mais para frente, ou a gente vai tentando entender aos poucos, que o que é conservada? O que é conservada? Conservada, você vai conservar aquele ambiente, né, ou aquele... Vamos pensar em objeto. Existe uma diferença entre preservar e conservar. Vocês sabem qual que é a diferença? O que é Entre preservar? conservar. Hã? É diferente do quê? Qual que é a diferença de preservar e conservar? É conservar, você vai retirar, por exemplo, uma árvore e plantar em outra.
Agora, reservar é você guardar. Isso, muito bem, viu? É exatamente isso. A conservação, ela vai falar que você tem que. Vamos pensar em objeto, né? A gente está falando de meio ambiente, vamos pensar em objeto. A conservação vai fazer, por exemplo, com que eu cuide daquele celular que eu ganhei, por exemplo. Eu vou cuidar daquele celular, eu vou limpar ele, né? Eu vou tomar cuidado para não deixar cair água, não vou deixar cair no chão, para que ele dure mais tempo. Isso é a conservação. A preservação seria eu pegar aquele celular do jeitinho que ele veio na caixa e eu deixar guardado lá na caixa. Não vou mexer. Eu vou preservar para que ele. Professor, Oi, meu amor. esse preservar é que a gente está tentando fazer com a Amazônia, né? A gente está tentando preservar a Amazônia. Eu não consegui entender muito bem. Fala de novo. Entre preservar, a gente está tentando preservar a Amazônia, né? Aqui a gente está falando do ambiente, do meio ambiente no geral. É que a resposta dessa pergunta, ela está falando de uma floresta que ela é conservada, né? Que ela está sendo bem cuidada. Mas a preservação, a gente pode falar tanto de uma floresta, como de uma praia, uma aldeia, né, indígena, por exemplo, que tenha menos contato, menor possível contato com o ser humano não indígena, né, que eles vão chamar, mas assim, o que eu estou tentando trazer para vocês é que há uma diferença entre a gente pensar o que é a preservação, que é aquele ambiente que ele não vai ser tocado, né? É um mito, tem um livro, eu não lembro o nome do geógrafo, mas que ele diz que é um mito a gente pensar uma natureza que ela não vai ser tocada pelo ser humano. Porque o ser humano ele vai passar por aquela natureza, mesmo se ele não se apropriar dela para explorar, né? Tanto que tinha um provérbio que dizia assim, que quando a pessoa entra no rio e ela depois sai daquele rio, nem o rio continua o mesmo rio, porque ele recebeu todas as impurezas daquela pessoa, né? As folhas que a pessoa foi pisando no caminho até chegar no rio, a árvore que precisou ser encostada nela e tal. Nem essa natureza vai ser a mesma natureza, nem a pessoa vai ser a mesma pessoa quando sair, né? Porque ela, aquela coisa da gente entrar e deixar todas as nossas energias negativas, né? Que a natureza traz um certo paz para a gente. Então, assim, o que ele quer dizer? Que a nossa relação com a natureza, ela é uma relação de mão dupla, né? Tanto a gente usa a natureza, como a natureza, ela se beneficia desde que a gente não agrida. Que o problema está no impacto negativo que trazem, né? Não na utilização da natureza, mas a forma como a gente utiliza negativamente dessa natureza. É esse que é o problema, né? Em benefício do capitalismo, em benefício das sociedades, né, mais ricas, né, mais desenvolvidas, esse é o problema, tá? Aí a pergunta número 4, ela diz, ela faz o que motiva esse ser humano a mudar essa paisagem, né? O que motivou as sociedades a utilizar essa paisagem, né? E aí é aquilo que a gente está falando, são esses benefícios, né? E a sociedade vai ter, que as pessoas vão ter nessa necessidade de se produzir mercadoria, por exemplo, a necessidade de consumo, que é o que vai Ô, fazer. professora, Oi, meu amor, pode falar. essa resposta aí era de pensamento próprio, né? Assim, aqui tiveram algumas respostas que é assim, olha, como que o ser humano modificou a natureza? Tipo, às vezes teve uma resposta que a pessoa não respondeu como que ele modificou, né? É lógico que não precisa ser certinho, eu não considero as respostas dissertativas, eu não acho que vocês têm que responder elas certinho, com as mesmas palavras que eu colocaria, jamais, tá? Eu acho que se você conseguir entender a pergunta, está válida. Entendeu? É isso que eu avalio. Se vocês conseguirem entender a pergunta. Porque às vezes, de repente, a pessoa não entendeu a pergunta, coloca uma resposta que não condiz com a pergunta e não dá para considerar. Mas, no geral, eu considero, tá? Mesmo se de repente perde um pouco assim, de ponto, porque a pessoa às vezes saiu um pouco fora, mas porque a questão dissertativa é muito do seu entendimento, acho que todas, né? No geral, assim, é muito do seu entendimento. Tá bom?
Aí, Tá bom. aí a quinta estava perguntando, né, sobre as enchentes, né, causadas tal, na cidade, né, e as barreiras de escoamento. Sobre avalia as proposições a seguir sobre as enchentes da cidade são ocasionadas por diversos fatores, que podem ser naturais ou provocadas por ação humana. As barreiras de escoamento das águas das chuvas são uma das importantes causas de enchente dos alagamentos, né? Que é o fato de não ter onde sair essa água, né? Onde essa água da chuva escorrer, né? Porque é tudo muita construção, muita rua, muito asfalto, muita casa, né? Sobre esse assunto, avalie as proposições a seguir, né? O que está correto? Aí tem aqui, a ausência de lixeiras nos espaços públicos é um dos causadores do acúmulo de lixo nos bueiros. Está correto? A ausência de lixeira nos espaços públicos é um dos causadores de acúmulo de lixo? Sim, se a gente for pensar assim, por mais que a gente muitas vezes encontre assim, lixeira, a gente às vezes encontra uma lixeira que não tem fundo, sabe assim? Ou que falta de lixeira, na maioria das grandes cidades, né? Às vezes tem lixeira somente nos lugares mais próximos ao centro não só da cidade, mas ao centro dos bairros mesmo, naquele lugar que é mais movimentado, como se as pessoas não circulassem pelos outros lugares, né? A coleta de lixo, quando realizada de maneira adequada, ela minimiza ou evita o entupimento das vias de escoamento fluvial, que é o escoamento das águas. A coleta de lixo, quando ela é realizada de forma adequada, ela evita um pouco esse acúmulo de lixo? Evita, não evita? Se existe uma coleta seletiva correta, né? Tudo isso é a falta da nossa educação ambiental. Se a população brasileira tivesse uma educação ambiental também, né, tanto a população no geral, como os grandes políticos e tal, né, os políticos que a gente tem aí, tivesse uma educação ambiental para poder pensar realmente esse ambiente de forma coletiva, para cuidar, né, lembrando que um dia tudo isso vai fazer muito mais falta do que já faz, porque já faz. O meio ambiente ele já faz uma super falta quando a gente pensa no calor excessivo, né? A falta de árvores, né? Nas enchentes, o lixo na rua. As pessoas, não quero mais esse sofá, joga na esquina, joga no rio, não quero mais esse pneu. Como se o ambiente fosse para isso, né? O 3, né? O depósito de resíduos nas margens dos rios, né? Contribui para que esse rio ele vai ficando cada vez mais fino, né? E vai intensificar a ocorrência de enchente, que é o que eu acabo de falar, né? O fato das pessoas, né, jogarem tudo na beira do rio, se vocês pararem para analisar, começa a analisar os córregos que tem aqui no entorno do bairro. Olhem como estão a situação desses córregos, assim como os grandes rios, como o Rio Tietê, Rio Pinheiros, Aricanduva, né? Que as pessoas vão jogando as coisas. Esses que estão em avenidas, em estradas, um pouco menos, mas mesmo assim escorre muito esgoto, né, nesses rios. Aí as pessoas jogam muito lixo na rua. Mas se a gente vai nos bairros, a gente vê sofá, pneu, garrafa o tempo inteiro, garrafa plástica. São coisas que, assim, a terra não vai absorver, o rio não vai absorver, e ali vai ficar. E aí, quando chove, é ali que vai entupir, que vai causar enchente, né? Então, ok. E aí a 4, né, é aumentar as dimensões dos bueiros e construir mais vias de escoamento das águas solucionaria o problema das enchentes nas grandes cidades? Olha, o construir mais vias para escoamento, tudo bem, mas aumentar o tamanho dos bueiros não vai diminuir o número de enchente, porque a questão não está no tamanho do bueiro, né? A questão está em porque o bueiro entope por conta do lixo, né? Então, a resposta certa a essa pergunta é a letra B, que vai
vai estar 1, 2 e 3. São as formas, né, corretas de a gente pensar essa situação das enchentes, tá? E a 6, ela está falando o quê? As alternativas a seguir listam algumas consequências das enchentes, exceto uma, tá? Então, assim, exceto uma resposta dessa, ela não tem a ver com o aumento das enchentes, tá? Opa, alguém aceitou. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, ó, a letra A diz do desordenamento do trânsito, veículos e prejuízo do transporte público. Quando chove muito, como que fica o trânsito? Parado. Tudo parado, uma doideira, né? Pegar ônibus, então, uma loucura total, quando não tem acidente, tá tudo parado, né, no trânsito, ônibus, carro, não importa, é uma loucura. Então, não é a letra A. Letra B. Quando a água atinge as casas, moradores ficam desabrigados, temporária ou permanentemente. E a gente viu isso na situação lá de São Luís do Paraitinga, né? Quando, principalmente quando fica as casas no leito do rio, né? As casas são muito próximas a rio, que enche de água, tudo. E a gente vê isso diariamente, assim, na reportagem, quando é época de chuva, que a população fica desabrigada, muitas vezes tem que dormir, né, em abrigos temporários, né, em alguma escola, na casa de parente e tal, né. Então, não é a letra B. Letra C. A ocorrência de doenças por causa da contaminação das águas também é agravada. Vocês concordam com isso? Vocês concordam? Sim, né? A gente vê vários casos de leptospirose, Sim, professor. de Sim. dengue, um monte de doenças que vão aumentar por conta da contaminação dessas águas, né? Assim, e aí, imagine para quem mora, por exemplo, assim, né, no braço ali do Rio Tietê, né? Como a gente vê, né? Várias ocupações, né? De casas e tal, e as crianças brincando em cima do rio, uma loucura. Letra D. Prejuízos materiais, como perda de equipamentos, móveis, veículos e estruturas públicas. Quando chove muito, tem prejuízo de perda de equipamentos, de móveis, de veículos? Tem, não tem? Sim. Tem. Tem. Tem vários alagamentos, a gente vê, né, os carros às vezes sendo arrastados, a galera que tem um monte de móvel que perde, né, eletrodoméstico, eletroeletrônico, tudo por conta das enchentes. Então, a resposta certa é a letra E, que vai falar que a elevação da umidade do ar, intensificando a ocorrência de doenças respiratórias. A elevação, se a umidade do ar ela sobe, automaticamente o ar ele fica mais fresco, né? E as doenças respiratórias elas vão ficando um pouquinho mais amenas, mas de qualquer forma, essa elevação da umidade do ar ela não é prejudicial para a saúde da população, por exemplo, ou para a população em época de chuva e tal. Não é, porque assim, quanto mais elevado está a umidade do ar, mais assim, melhor a gente consegue respirar, né? A gente vê quando está muito calor assim, a gente vê na reportagem, a umidade do ar está, sei lá, 20, sei lá, 12, sabe assim, coisa assim muito baixa e que vai O ar fazer fica o ar seco, mais né? seco, isso. Aí a gente sente uma dor no nariz, né? Não consegue respirar, isso daí é a falta dessa umidade no ar, né? Então, é a letra certa, a letra E. Tá? E a pergunta número 7, que é perguntando, aí é uma opinião própria mesmo de vocês, como que a gente pode fazer para poder diminuir esse impacto negativo, né, causado aí pela sociedade no meio ambiente? Aí, né, a resposta é individual. Só assim, uma outra pessoa que perdeu um pontinho, assim, quando eu tive que responder uma coisa que não tinha nada a ver com a pergunta, né? Aí não dá nem para a gente entender direito, mas no geral, como a resposta individual, foram todos assim, bem tranquilos. Tudo bem, galerinha, com relação a isso? Tudo bem? Falei Sim. demais, eu falo muito, né? Então, assim, eu vou deixar vocês escutando a poesia aqui do Abu Janra, tá?
Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma respiradinha. A gente vai entrar no conteúdo agora, tá? Dessa atividade. Eu quero falar para vocês. Nós temos 75 pessoas na sala. Eu acho que deve estar em torno de uns 70 e alguma coisa assim de alunos e alunas, né? E vocês precisam dar essa devolutiva. Eu sei que fica super pesado, né? Muitas vezes, assim, porque vocês têm 2 aulas no dia e depois vocês têm que fazer os formulários, as atividades. Mas tentar fazer logo de cara, para vocês não se desorganizarem e conseguir fazer, tá? Para vocês não ficarem prejudicados. Por exemplo, olha, terminamos de conversar hoje, o formulário vai estar disponível para vocês na segunda. Na segunda-feira já começa a fazer, sabe assim, para vocês não deixarem acumular, e aí está muito mais fresco na cabeça, tá bom? A nossa aula foi transferida para hoje, né, porque eu precisei trocar com a outra professora, a professora Priscila, mas a nossa aula normalmente costuma ser às quintas-feiras, tá? Deixa eu colocar aqui o poema, e aí eu vou liberar aqui rapidinho. Eu vou colocar, e aí vocês vão me falar se vocês conseguem visualizar ele, tá? E aí eu fecho meu microfone e minha câmera para não dar microfonia na hora de vocês assistirem. Peraí. Opa. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, não vai não. Peraí, gente. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Deixa eu só desligar então aqui meu microfone. Certo. Professora, a gente não está ouvindo. A professora não tá dando para ouvir. Tá sem áudio, professora, tá sem áudio. Eu desliguei, tá bom. Acho que é porque eu tirei o áudio. Deixa eu colocar de novo, peraí. Sim. Eu tirei meu microfone. Tá. Estão ouvindo agora? Sim. Tá bom. Sim. Tá de boa agora. Não, gente, já sei, peraí rapidinho. Esse áudio, esse vídeo é aquele que estava com o áudio ruim. Deixa eu colocar o outro aqui, peraí. Aquele outro que eu achei que o áudio estava melhorzinho. Peraí. Vocês conseguem ver a tela do YouTube? Sim. Eu vou desligar agora o microfone. Sim, sim. Se não tiver ouvindo. 500 anos de América. É uma fala do cacique Guaicapuro Cuauhtémoc, numa reunião dos chefes de Estado da Comunidade Europeia. É sobre a verdadeira dívida externa. Ele disse: eu, índio Guaicaipuro Cuauhtémoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, eu vim aqui encontrar os que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda a dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. Consta no Arquivo das Índias Ocidentais
que entre os anos de 1503 e 1660 chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata, vindos da minha terra. Teria sido um saque? Eu não acredito. Seria pensar que os irmãos cristãos faltaram a seu 7º mandamento. Genocídio? Não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue de seu irmão. Espoliação? Não. Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou graças à inundação da Europa pelos metais preciosos arrancados de minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram os primeiros de empréstimos amigáveis que fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar indenização por danos e perdas. Eu prefiro crer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus. Ao comemorar o 5º centenário desse empréstimo, nos perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês dilapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros Reiches e outras formas de extermínio mútuo, e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender das matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Senhores, esse quadro deplorável corrobora a afirmação de Milton Friedman, segundo o qual uma economia não pode depender de subsídios. Por isso, meus senhores da Europa, eu, índio Guaicaipuro Cautemoc, me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos, e os juros, e para seu próprio bem. Não, para seu próprio bem, não. Nós não vamos cobrar de vocês as taxas de 20% a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Nós queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Eu lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra. E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Não consideramos o sangue derramado de nossos ancestrais. Eu sei que vocês não têm esse dinheiro porque não souberam gerar riquezas com o nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Uau! Caraca, pô, pesado. Bom, né? Caramba, água pesado mesmo, mano. Tá É, prego. A gente vai lá exigir Os caras só- os europeus que roubaram nosso ouro. Os caras só é rico por Meu causa da Deus do gente, céu. causou um rebuliço, gente, em vocês. Sim. De verdade. Causa Meu na Deus do gente, céu. na verdade, uma sensação de impotência, ao mesmo tempo que uma sensação de desconforto, né, da gente saber como que a história se dá, né, como a história se deu, né, o tempo inteiro, né, com um genocídio histórico, com um saqueamento, né, causado pela Europa, não só na América, mas em África, né, na Ásia também, mas a forma como as coisas ocorreram, ela causa na gente, assim, hoje, né, a gente vivendo em pleno século XXI, a gente sendo herdeiro dessas raízes, né, indígenas, raízes africanas, né, a gente necessita um pouco disso, né. Esse poema, ele é bem bacana, eu estava procurando um poema para poder abrir, assim,
Aí meu marido lembrou, falou, olha, tem aquele lá que o Abu Janra recita, né? O Abu Janra, ele é ator, era, né, ator, diretor de teatro, faleceu, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, assim. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos lá, que a gente ainda tem algumas coisinhas para discutir, assim, em 40, 50 minutos. Eu vou colocar aqui o slide, aí vocês me falam se vocês estão visualizando, tá? Espera aí. Tá bom, professora. Ok. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Ó, a partir Sim, de sim. agora, eu não consigo ver quem está falando no chat e tal, porque eu abri aqui para o slide, só aparece o slide para mim, tá? Esse slide, ele tem a participação do meu filho Malik, de 5 anos, porque ele que me ajuda a colocar os efeitos nos slides, ele gosta. Então, vamos lá, ó. Como eu disse no início, a gente vai dividir esse conteúdo que seria para a aula de hoje em 3 partes para a gente poder conseguir vivenciar um pouco melhor. Então, o que eu vou pedir para vocês, conforme vocês tiverem ou dúvida ou quererem falar alguma coisa também, né, contribuir, é só falar, tá? Desde que vocês, né, não passe um por cima do outro, sim, na hora de falar, só ir falando, tá? Que aí eu paro, não tem problema. Vocês me cortam, eu paro, a gente fala um pouco, depois eu volto, tá? Não tem problema não, tá bom? E aí hoje a gente vai começar falando dos povos da terra, que são os povos originários, né, do Brasil, né, que estavam aqui antes da chegada dos europeus e depois dos africanos e de todos os outros imigrantes que foram embarcando aqui no Brasil, né? Foram vindo aqui no Brasil. Aí a gente vai chamar esse Brasil de um país indígena, né? E o quanto que essa nossa herança indígena, ela foi sendo sucumbida à inexistência, né? Hoje a gente escuta falar da herança indígena, só que a gente pouco vivencia, ou pouco se sabe da nossa vivência, né? Com a cultura indígena, por conta de toda a estrutura, né, europeia de invisibilidade e tal, né, com relação à história dos indígenas, né. E aí, né, depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides, né, mas falando das habilidades e o objetivo da aula e tal. E aí, opa, cadê? Opa, aqui. E aí, de imediato, né, a gente pensar na diversidade que tem o povo indígena, né, porque a gente tem uma dificuldade de reconhecer que os povos são diferentes, né? Por exemplo, se a gente vê um europeu, por exemplo, na rua, né, a gente consegue, muitas vezes, diferenciar entre europeu, hein? Não estou nem falando da pessoa do próprio país, estou falando enquanto Europa. A gente consegue minimamente diferenciar quando a gente vê uns traços de um italiano, né, e tal. Quando a gente vê um alemão, a gente vê que é diferente do italiano, né, que tem uns traços diferentes, né, e tal. Mas a gente tem dificuldade, muitas vezes, de conseguir entender que os povos indígenas, eles são diferentes entre si. Então, mesmo aqui no Brasil, né, que existiam povos indígenas, né, de diversas etnias, essas etnias elas têm cultura diferente, né, formas diferentes de poder lidar, né, com as determinadas situações, e fisicamente também são diferentes, né. Então, essa foto, ela traz um pouco dessa diversidade cultural, né, indígena, para a gente poder entender um pouco. Eu não vou entrar na questão histórica e tal, até porque vocês já devem ter visto no início do ano, que esse conteúdo eu estou ainda lá no primeiro bimestre. Como vocês ficaram um bimestre quase inteiro, né, que eu cheguei no final do primeiro bimestre, vocês ficaram quase um bimestre inteiro sem professor de geografia, eu estou voltando tudo para a gente poder conseguir avançar, né? Não dá para começar. Professora, Oi, meu amor, pode falar. a Érica da minha sala falou que a internet dela tá ruim, porque ela tá usando o 4G. Ah, tá bom. Aí ela fica entrando e saindo da live. Não tem problema, meu amor. Não tem problema Tá não. bom. Fala para ela qualquer coisa aí, que eu vou disponibilizar material também e tal. A aula fica gravada, né? No YouTube. Ó, então, o que a gente precisa entender hoje? O que a gente tem hoje?
Eu não sei se vocês já ouviram falar da Lei 11.645, que foi instituída em 2008. Vocês já ouviram falar dessa lei? 11.645. Não sei, mas se a senhora falar o que a lei é, talvez eu lembre. Tá. Essa lei é a lei que vai tornar obrigatória, ela teve uma mudança, né? Mas ela vai tornar obrigatória o estudo da cultura indígena, africana e afro-brasileira, né, nas escolas. Então, assim, nós estamos falando do século XXI, né? De mais de 500 anos da invasão portuguesa no Brasil, de mais de 400 anos, né, mais de 500 anos de escravidão também da Europa com relação aos povos africanos, e a gente só foi ter leis que garantem a obrigatoriedade do estudo dessas culturas, desses povos, no século XXI. Ó. A lei da LDB aqui, ó, 9.394, de 96, ela foi modificada em 2003 pela Lei 10.639, que dizia que era obrigatório somente, né, o estudo da história africana e dos afro-brasileiros, em 2003. Só que em 2008, essa mesma lei 10.639, ela foi alterada para 11.645, para dizer que não somente a obrigação com que as escolas, né, ensinem sobre os povos africanos e afro-brasileiros, mas também os indígenas, né? O que a gente não precisaria de uma lei se a gente tivesse num país onde a cultura dos seus povos fossem valorizadas, né? Então, assim, a gente tornar, por exemplo, que seja obrigatório, né, com que as escolas, seus professores, professoras, né, que tenha lá no conteúdo programático das escolas, falando sobre a história de um povo que construiu o Brasil, né, por exemplo, porque a história de Europa, a gente vê, a gente estuda desde sempre, mas a gente teve que precisar de uma lei, de toda uma luta dos movimentos, né, indígena e movimento negro no Brasil, para conseguir forçar com que essa escola que a gente conhece, que é tão engessada, né, e muitas vezes bebe, né, nas fontes, né, da Europa e tal, assim, fizesse com que seus alunos tivessem contato. Que é muito diferente da gente pensar nas ações, atividades que a gente tem em novembro, por exemplo. A gente não está falando disso, a gente está falando de data comemorativa, a gente está falando de uma história de um povo que construiu esse Brasil, né? Então, a gente parte a partir disso, né? Porque é necessário, né? E aí, né, uma imagem para retratar, né, essa questão da obrigatoriedade através da Lei 11.645 de 2008, né? Que é o estudo da cultura negra, né, cultura africana, afro-brasileira e indígena, né, nas escolas. Vocês conheciam essa lei? Não. Não? É bom depois dar uma pesquisada, eu vou disponibilizar para vocês, mas é bom vocês depois darem uma pesquisada, se inteirar um pouco mais, saber como que funciona, porque, inclusive, vocês podem cobrar para que isso realmente, né, ocorra, né, nos espaços que vocês frequentam e tal, que é super necessário e importante, tá? Aí esse mapa aqui, que está na minha esquerda aqui, ele é um mapa dos povos indígenas na época da invasão portuguesa. Ó, nós tínhamos, dentre outros povos, né? Lembrando que existem as etnias, né, os povos, né? Mas dentro desses povos existem também as suas especificações, né, os seus grupos, né, pertencentes dentro desse povo, por exemplo, Tupi-Guarani, né, não era um Tupi-Guarani único, né, existiam grupos étnicos pertencentes ao tronco aqui do Tupi-Guarani, né. Aí aqui, na parte laranja, a gente tem um Tupi-Guarani, isso antes da colonização, antes da chegada dos portugueses, tá? Aí aqui tem o grupo G, né, aqui nessa parte centro-oeste, uma parte do nordeste, né, aqui em São Paulo
tem muito tupi, mas tem o G também, né? Aqui, ó, Aruac, aqui, ó, na região amazônica, né? Caribe também, aqui na região amazônica, aí tem o pano aqui, tucano aqui em cima, né? Que hoje a região amazônica é uma das regiões assim, onde se tem a maior parte da preservação ainda, né? Da conservação, aliás, desses povos, né? Indígenas do Brasil, né? E entre outros, assim, tantos outros grupos que existiam na época pré-colombiana, né? Pré-colonização e tal, né? E aí aqui um pouco uma imagem, né, com relação à organização, né, indígena, uma organização coletiva, né, onde eram instituídos seus trabalhos, cada setor, né, assim, tinha os seus trabalhos, né, homens, mulheres, crianças, né, tinham o seu desenvolvimento social ali, mas eram tudo pensado numa forma coletiva, tanto no cuidado para com aquele grupo, aquela aldeia, né, tanto para as questões de funções de trabalho. Lembrando que o trabalho é toda a ação humana. A gente está falando do trabalho industrial, do trabalho na cidade, né, moderna. A gente está falando da ação humana de desenvolver o trabalho em benefício coletivo, né? Então, a organização indígena ela tinha muito desse trabalho, assim como dos povos também, né, africanos, né, dos grupos étnicos, tá, assim, né? Tá? Tudo bem até aí? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Então, tá. Sim. Sim. Sim, professora. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar. E aí, quando a gente pensa nessa população, né, brasileira, que não era Brasil, né, nessa população indígena, né, dos povos da terra, a gente não pode esquecer que exatamente por conta da formação, como se dava, né, a formação desses povos, né, é que hoje a gente tem mais de 70% dessa população indígena foi dizimada, né, foi morta, né, assassinada de todas as formas, né, foi assassinada diretamente pelos europeus quando aqui chegaram e posteriores, né, e depois os donos de terra, né, os latifundiários, né, tá, a gente acompanha até hoje, de vez em quando aparece no noticiário, né, por conta da vira de terra, aí aparece um líder indígena que foi assassinado e tudo mais, mas a organização nômade, vocês sabem o que é nômade? Nomadismo, vocês sabem o que é? Não. Não? Então, o nômade, ele é aquela pessoa que não se fixa num lugar, que ele não cria raízes naquele lugar. Então, assim, hoje, por exemplo, nós somos um povo sedentário. E aí eu não estou falando sedentário no sentido de, mas eu faço academia, ou eu jogo futebol, não é isso. Mas, assim, sedentário no sentido da gente se fixar naquele lugar, para que a gente cria raiz naquele lugar. Então, assim, hoje a gente tem casa, né, fixa, a gente tem trabalho fixo naquele lugar, entendeu? Nós somos povos sedentários. Os povos nômades eram povos que eles não se fixavam naquele lugar. Então, do que viviam os indígenas? Do que viviam naquela época? Do que viviam? Vocês sabem? Não consegui entender. Do que viviam? Como que sobreviviam? Como que comiam os povos indígenas naquela época? Eles caçavam, faziam coisas de ervas. Eles Isso. viviam mais na natureza. É isso. Então, assim, se eles caçavam, se eles pescavam, por exemplo, se eles ficassem muito tempo naquele mesmo lugar, daqui a um tempo já não teria mais o que caçar, o que pescar e tal, né? Então, eles andavam muito pelo território, né? Eles não ficavam em um determinado lugar durante muito tempo, somente enquanto era necessário que eles ficassem por conta da subsistência. Isso a gente está falando de Brasil, tá? Diferente de outros países da América Latina, que eles eram povos que se fixavam mais. Então, esse nomadismo dos povos nativos daqui do Brasil foi também o que dificultou a colonização europeia com relação aos povos nativos.
Por isso também que acabaram tendo que trazer trabalho dos africanos, das africanas, né? Tiveram que sequestrar a galera de África para trazer para cá, porque os indígenas brasileiros pouco se submeteram a esses trabalho escravo e tal, né? E aí também conheciam muito bem o território, então era difícil você capturar com mais facilidade. Então, a FUNAI, né, que é o órgão responsável, né, em salvaguardar, né, os direitos, né, dos povos indígenas aqui no Brasil hoje, o que ele vai dizer? Que essa população indígena, que em 1500, lá na época da invasão portuguesa, eram de 3 milhões de habitantes, hoje não chega nem a 1 milhão. Né, assim, então, a gente teve aí um salto de mais de 70% assim, da população que foi assassinada, né, que tiveram seus direitos violentados e tudo mais, né, tá bom? E tanto que, assim, o último censo de 2010, que é o censo que é feito pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai fazer com que chegue para a gente algumas informações com relação à quantidade, né, com relação à população, né, no Brasil e tudo mais, vai falar que cerca de 79 mil, mais ou menos, indígenas residiam em terras indígenas e se declaram indígenas, né? Considerando um acordo específico, né, e vivendo de acordo com as suas tradições, né? Então, a gente tem muito referência com relação aos povos que vivem na Amazônia, né, por conta das suas tradições, mas aqui em São Paulo a gente tem também algumas aldeias, alguns grupos, onde a população também indígena ali tenta minimamente viver ali as suas tradições muito perto. Eu lembro que numa escola que eu trabalhava há uns 2 anos atrás, foram alguns indígenas, né, para poder conversar, falar um pouco, eles são aqui de Guarulhos, para falar um pouco como que era essa vida, né, do indígena vivendo hoje, né, nessa selva de pedra que é São Paulo, por exemplo, né, e tendo que sair para trabalhar, né, muitas vezes, porque é isso, a gente está falando do capitalismo, né, então, se você vive numa metrópole como São Paulo, você não consegue viver hoje de caça e pesca e tal, então tem que sair para trabalhar, tem várias questões aí para poder sobreviver. Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo? Sim. Sim, Tá. sim, 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 sim. Qualquer dúvida vocês me falam, tá? E aí esse mapinha, ele traz a distribuição da população indígena no Brasil, como que está hoje com relação aos estados, tá? Então, a gente tem aqui em amarelo a quantidade, né, de 2 mil a 10 mil indígenas, mais ou menos, tá bom? Ó, aqui amarelo, tá? Uma partezinha aqui, norte, nordeste, tal, centro-oeste. E aí a gente tem aqui um grupo de 10 mil a 20 mil indígenas, mais ou menos, tá bom? Isso segundo o censo de 2010. E aí a gente tem aqui São Paulo no grupo entre 20 mil a 40 mil, tá? São Paulo, Minas Gerais, tá? Um pouco do sul aqui, Nordeste. Aqui são os que estão em azul, tá? De 40 a 80 mil, e na região aqui do Amazonas, onde está a maior parte, que é cerca de mais de 80 mil indígenas vivendo ali. Isso segundo o censo, lembrando que não necessariamente o censo ele vai responder à realidade de fato, porque às vezes tem grupos, ainda mais aqui na região amazônica, né, que são mais escondidos, grupos que as pessoas têm pouco acesso, então acaba saindo um pouco dessa estrutura. Esse mapinha é legalzinho. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. Ó, esse mapinha foi um achado, gente. Ele vai mostrar, um mapa que vai mostrar as aldeias, né, dos Guaranis, aqui em São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Então, eu vou mostrar para vocês que ele é fantástico. Eu vou mandar depois para vocês, vocês vão ver. Depois eu vou pedir para vocês entrarem com calma em casa.
Vocês vão ver que massa que ele é. Ó. Quer ver? Eu vou parar a apresentação. E aí eu vou jogar a apresentação dele. Aí vocês me falam se vocês vão estar visualizando ele, tá? Ó, me fala se vocês estão visualizando. Sim. Sim. Sim, professora. Massa, olha que massa. Ó. Sim, professora. Cada pontinho desse daqui, gente, é uma aldeia guarani, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná. E aí você clica em cima de qualquer bolinha e vai aparecer hoje como que está essa aldeia. Então, aqui, ó, a área indígena de Pindo, no município de Pariquera. Situação aqui, ó, fundiária, número de habitantes, ó, 43 pessoas, o grupo Guarani Mibia, eu acho, Língua Guarani, olha que interessante. Aí você vem aqui, ó, aqui São Paulo, aqui a aldeia indígena de Nimuendaju, acho que é isso, no município de Avaí, no estado de São Paulo, tá vendo? 120 habitantes tem nessa aldeia, olha que massa. Língua Guarani, a religião católica evangélica e Guarani, tá vendo que interessante? Ó, aí vem aqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver aldeia por aldeia aqui. Guarani, né? Só Guarani esse daqui. Legal, né? Sim, sim. Aham. Muito legal, né? Sim, professora. Sim. Ó, para vocês Sim. entrarem nele, eu acho que talvez, não sei se dá para fazer pelo celular, mas vocês entram lá nos slides que eu vou mandar para vocês, aí vocês vão lá no slide, copiam o link, é o link só que vocês vão copiar lá em cima desse mapa, e joga o link numa página e abre ele, vocês vão ver que show, mostra para a mãe de vocês. Muito legal. Tudo bem? Deixa eu voltar então para o nosso slide. Tranquilão? Tá. Peraí. Pronto. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ouvir. E aí eu vou... Não dá para mutar, mas eu vou fechar minha câmera. Deixa eu fechar minha câmera rapidão aqui. Para não confundir vocês. Deixa eu fechar minha câmera. E aí vocês só me falam se vocês estão conseguindo ouvir o áudio, tá? Tá bom. Que é do Ailton Krenak, que é um escritor e ambientalista indígena. Tá? E aí eu trouxe esse videozinho dele falando um pouco da história indígena. Nada melhor do que um indígena contando a história dele, né? Vocês me falam quando começar o som, se vocês estão ouvindo, tá? Tá. Estão escutando? Sim. Tá bom, Sim, professora. tá bom. Meu nome é Ailton Krenak, esse não é o meu sobrenome, é uma etnia, né, Krenak. E é muito comum as pessoas de lá da nossa aldeia serem identificadas como eu nasci numa região de Minas Gerais, que já é divisa com a Espírito Santo, perto do Rio Doce. O Rio Doce é berço assim, dos Krenak desde o final do século XIX, onde a gente ficou refugiado diante da ocupação que teve da floresta naquela região. A grande extensão de floresta foi devastada no final do século XIX, e o povo indígena também começou a ficar povoado por ele. O Rio Doce, os Krenak, começaram
que é o jeito que eles fizeram com a agora, a gente tem uma vez de visão, a trocação, muitos deixar as tornadas suspensos sobre Professora, eu não estou escutando muito bem. eu escrever uma literatura que conta o que os mineiros fizeram para os Krenak, com os nossos antepassados culturais, com a nossa paisagem, com as nossas montanhas, e o golpe de morte que eles deram no Rio, com a extensão de 800 quilômetros, muito provavelmente nenhuma editora vai publicar em Israel. Mas é interessante porque é um livrinho que eu estava... Tô ouvindo quase nada, dá pra escutar nada. O áudio tá bem ruim. A gente não escuta muito. Porque tá ruim o áudio, a gente não tá escutando. Tá dando muita microfonia. Eu acho que é por conta do microfone ligado. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver se funciona aqui. Peraí. Vou passar para vocês só um pedacinho de um outro áudio dele, então, tá? De um outro vídeo aqui, porque aí a gente consegue fazer aquele esquema que nem no outro, né? Fazer aqui pelo YouTube, para ver se melhora. Peraí. Mas eu vou passar um pedaço só, com a coisa, depois eu paro. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Tá, eu vou fechar meu microfone, porque agora, se não dá microfone... Manifestação, o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Eu sou Ailton Krenak, sou do povo que habita a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Nossa aldeia fica na margem esquerda daquele rio, que é o povo Krenak. Eu estou circulando, ativando aqui o Abril Indígena em São Paulo. Daqui a pouco eu volto para casa. Houve uma mudança de qualidade e uma mudança que a gente pode considerar que foi uma inflexão da história, onde essa gente que estava numa contagem regressiva e que já tinha sido naturalizado por toda a ação política do Estado, até de uma maneira já assimilada pela opinião pública, de que os índios vão se aculturando, vão se integrando e vão se acabando. Era uma narrativa que estava bem assim, assimilada. Quando
nós vivemos aquele duro período de ditadura que algumas sociedades, uma parte da sociedade brasileira despertou para a necessidade de dar uma chacoalhada na nossa vida social, foi o momento que o povo indígena embarcou naquela visão de que nós podíamos transformar aquela realidade tacanha que nós estávamos todos envolvidos nela e que incluía a suspensão dos direitos civis de todo mundo. Então, a recuperação desses direitos civis, ele apareceu como uma ótima janela para que aqueles povos que estavam numa contagem regressiva saltassem na cena e determinados a dizer quem são, de onde vieram e que estão aqui para ficar. Aquela declaração indígena de que estão aqui para ficar, eu me referi a ela uma vez dizendo que ela foi a descoberta do Brasil pelos povos indígenas, que na narrativa oficial teria havido uma invasão, descoberta, ocupação desse continente aqui em 1500 e que na década de 70 e 80 teria acontecido uma descoberta doméstica, interna nossa, sobre essa realidade do Brasil e que essa última descoberta é a que estava valendo. Ela continua valendo, porque nesses últimos 30 anos nós ocupamos aqueles lugares que estavam apagados da nossa presença, nós ocupamos ele, eu acho que com uma visibilidade inquestionável. Ninguém tem a cara de pau de dizer que os índios estão numa contagem regressiva. O que nos anima a dizer é o seguinte, que enquanto tiver gente por aqui, nós também estamos aqui. Só quando não tiver mais ninguém, é que daí deve ter zerado essa presença indígena. Oi, gente, voltei. Voltei primeiro porque por conta do tempo, senão a gente não consegue finalizar, e porque eu queria que ficasse essa última mensagem mesmo do Krenak, né? Quando ele fala que enquanto houver gente aqui no Brasil, enquanto houver população, vai ter o povo indígena, né? E às vezes a gente esquece, por uma questão cultural péssima, né? De péssima educação nossa, com referência aos nossos ancestrais, nossos antepassados, a gente não sabe, né? A gente, a gente conhece, mas não tem esse contato, né? E aí, por isso que a Lei 11.645 ela é de extrema importância para que a gente possa ter contato com as nossas raízes, né? Ancestrais, né? Porque no nosso sangue também escorre sangue indígena, né? E aí, para a gente seguir no adiante, para poder finalizar, eu trouxe alguns pontos, assim, para a gente falar, né? Quais são as principais lutas indígenas hoje, né? Coloquei 2020, que é de onde saiu essa reportagem, mas a gente, né, 2020, 21, né, 19, século 21, né, tal, que é a participação dos jovens, né, na luta pela sobrevivência, né? Lembrando que essa modernidade, né, essa globalização tecnológica, ela chegou também para o povo indígena, né? Não vamos acreditar que o povo indígena, por ter a sua herança cultural muito forte, né, suas tradições, alguns grupos, né, não quer dizer que eles também não vão usar celular, não vão usar tênis, né, não vão usar a roupa que a gente usa, né, porque isso daí, inclusive, é uma forma da gente desqualificar, né, essa população que também vive nesse sistema, né, e aí a gente vamos pensar, como está falando, dos povos indígenas que moram, por exemplo, nas grandes cidades como São Paulo, né, nas metrópoles como São Paulo. Então, pensa como seria, né, se um indígena ou uma indígena saísse com suas
vestimentas tradicionais, né, e tal, com suas pinturas, muitas vezes, né, sem roupa, né, da parte de cima e tal, não sei o quê, na rua, por exemplo, como São Paulo, ou para ir trabalhar em determinado lugar, assim, tipo, mesmo para essa população acaba não sendo viável porque precisa se enquadrar, infelizmente, até, né, nesse mecanismo que é essa loucura que é viver nessas grandes cidades, pensando nesse sistema tão desigual que é o capitalismo, né? Mas essa participação desses jovens, né, essa luta pela sobrevivência, né, esses jovens que vão ser universitários, né, que é diferente dos povos que viviam há 40, 50 anos atrás, que muitas vezes não tinha acesso, que a gente fala de cota racial, por exemplo, né, nas universidades públicas, e que mesmo assim ainda a gente vê ainda muitos poucos indígenas, né, nessas universidades, né, nos serviços públicos, né, e tal, né, mesmo os indígenas fazendo parte de todo esse processo, de toda essa população, tá? E aí a gente tem também a luta pela demarcação da terra indígena, o que é super contraditório, né, lembrando que essa terra que a gente conhece como Brasil, ela é toda uma terra que é indígena por uma questão herança de povo, né, porque eles aqui estavam antes dos portugueses chegarem, mas hoje em dia ainda é preciso uma luta para que essa terra seja regularizada enquanto deles, né? Então, determinados lugares onde tem as aldeias indígenas, há uma luta pela demarcação. Alguns anos atrás conseguiram essa coisa, essa legalidade, né? Aqui em tal lugar, isso que é a demarcação, né? Foi marcado que aqui em tal lugar, tal cidade, tal bairro, é uma aldeia indígena. E aí, agora em 2019, se não me engano, o atual presidente, né, o atual governo do Brasil, queria tirar a demarcação das terras indígenas, né, de algumas terras. Então, assim, jogando assim, os indígenas à margem, né, ainda mais, né, da invisibilidade social, né, e da miséria e precarização, um monte de coisa. Então, é uma luta assim, de todos os dias. Né? E a luta para manter, né, uma educação, né, indígena, cultural, né, pensando nos espaços mesmo que dão referência para esses indígenas, de não só de localidade, mas de conseguir fazer com que sua cultura se perpetue, né, e continue, né, tenha referência para essas crianças que vão vindo, né, no decorrer da história desses povos. Vocês estão entendendo até aí? Sim. Tá, eu estou indo já para a finalização, tá? E aí a gente vai falar um pouco da herança cultural, né, dos indígenas, que ficou aqui, né, a herança que ficou no Brasil. Aí a gente pensa a questão da alimentação, né, no modo geral, né, os indígenas que vivem nas aldeias, com pouco contato com as cidades, né, os que vivem em lugares mais afastados, né, principalmente na região ali do norte e tal, norte do Brasil, a alimentação ainda é feita de alimentos extraídos, né, da terra, onde a população vai lá, planta, né, pesca ali, peixe nos rios, de forma sem agrotóxicos, sem produtos químicos, né, porque é plantado de maneira orgânica, né, ali naquela sua aldeia e tal, né, e aí a gente tem uma influência, né, nos hábitos alimentares até hoje, que vieram dos povos indígenas. Aí tem alguns exemplos aqui, né, mandioca, milho, amendoim, abacaxi, caju, né, que são alguns alimentos que a gente consome até hoje e que vieram dos povos indígenas. E aí a gente tem também a influência no vocabulário, né, que são algumas palavras, né, que a gente conhece, mas que a gente muitas vezes não sabe, né, a herança que tem indígena. E aí, segundo a FUNAI, né, ainda existem cerca de 274 línguas faladas pelos indígenas aqui no Brasil, tá? E a gente tem algumas palavras do nosso vocabulário que a gente utiliza sem saber que a origem foi uma origem indígena, né? Como caipira, canoa, capim, Pernambuco, Paraná, Carioca, Curitiba, Piauí, caju, jacaré, abacaxi, tatu.
São algumas das palavras que a gente utiliza e que foi incorporado no nosso vocabulário, né? Mas que são palavras de origem indígena. Aí a gente tem aqui a população indígena, né? Que, segundo o último censo, né, existem pouco mais de 800 mil, né, indígenas, como a gente já falou, né? E que desses, cerca de 500 mil ainda vivem em áreas rurais, que são um pouco mais afastadas, né, dos centros urbanos, e 300 mil, mais ou menos, vivem nesses centros urbanos aí, tá? E aí existem ainda mais de 300 etnias, entre Guarani, Ticuna, Caingangue, Macuxi, Terena, dentre outros grupos que ainda existem aqui no Brasil, tá? E aí, sobre os costumes, tá? Ainda que possam existir várias diferenças culturais dentro dessa variedade de etnias, alguns costumes eles ainda são próprios, né, da população indígena, mesmo com a sua diversidade cultural, né, sua diversidade linguística, sua diversidade de costumes, de características, né, sociais, de organização e tudo mais, né? Mas algumas questões como ritos, né, de iniciação, né, as atividades, né, como pesca, caça, né, a coisa, né, com arco e flecha, né, e tal, assim, são coisas muito características que a gente vai encontrar nesses diversos grupos indígenas, né. E aí, por último, aqui a arte, né, a arte indígena, né, e alguns grupos, inclusive, fabricam as suas artes, né, os seus cocaras, suas artes, seus materiais e tal, assim, e acabam vendendo também fora ali da aldeia, tal, quando vão em feira, né, que é uma forma também de conseguir a sua subsistência também, né, porque é isso, né, se para a gente, né, que está acostumado muitas vezes a viver, né, nesse meio loucura assim, urbano, está difícil conseguir trabalho, né, para a população preta está difícil, para a população indígena mais difícil ainda, porque tem todo um estigma, né, de preconceito, um monte de coisa com relação a essa população, né. Então, isso, aí tem os artesanatos, né, e tal, indígena, né, que usam da sua matéria-prima ali, né, com relação aos materiais, né, tanto de madeira como das tintas, né, fabricadas por eles mesmos, para poder, assim como as tintas também que eles pintam, né, no corpo tal. E aí, só para finalizar, a gente pensar o quanto que é importante esse reconhecimento desses povos indígenas, pensando numa equidade, né, de direitos para a população, né, que mesmo estando assegurada aí nos artigos da Constituição Brasileira de 1988, encontra várias barreiras com relação ao preconceito linguístico, preconceito étnico, né, preconceito com vestimenta, com os costumes de uma população que, mesmo sendo também herdeira desses costumes nativos, né, indígenas e também africanos e tudo mais, acaba não tendo muito contato, porque a gente tem uma referência muito forte, né, em Europa e depois nos Estados Unidos, tá, em nossa cultura, né? E aí a gente acaba tendo pouco contato com a cultura que são dos nossos antepassados, por conta da forma como chegam para a gente essas referências, né? Então, a gente precisa entender um pouco a importância desse reconhecimento e fazer valer esse reconhecimento dos povos nativos aqui do Brasil. Tudo bem, gente? Tranquilão? Tranquilão. Aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de compartilhar. Se foi tudo tranquilo, vocês conseguiram Nenhuma, professora. Conseguiram entender bem? Sim. Então tá bom. Então eu vou encerrando por aqui a gravação, tá?
Agradecendo vocês pela presença, por estarem aqui nesse dia, né, tão frio que é hoje, e falar para vocês que é isso, né? A gente precisa ter a consciência, mas também ter o conhecimento do quão importante é a nossa história, tão rica é a nossa história enquanto povos, né? Enquanto classe, né? Enquanto pessoas, né? Que vivem num Brasil que ele é diverso, né? E essa diversidade ela tem que servir para a gente poder conhecer um pouco mais da nossa história, né? Então, eu encerro por aqui a gravação da aula de hoje, agradecendo vocês por esse momento.